Olá, tudo bem? Meu nome é Jean-Claude, eu sou médico veterinário e trabalho com psicologia canina, que é o treinamento do comportamento canino, há mais de 25 anos. Há alguns anos tivemos um programa aqui na TV Alterosa, no SBT de Minas, chamado Reabilitador de Cães. Esse programa mostrava algumas estratégias de reabilitação comportamental e mostrava também um treinamento com seus tutores. Hoje, nós voltamos com o programa, só que com algumas mudanças. O programa agora chama-se Cão Equilibrado, que é o programa que você está assistindo, e mostraremos mais do que reabilitação de comportamento canino. Alguns episódios tratarão de treinamentos de cães e seus tutores, e outros episódios mostrarão temas com assuntos interessantes e outros assuntos bem polêmicos. Mas eu não estaria aqui hoje sozinho no estúdio. Nessa abertura do programa Cão Equilibrado, eu convidei meu amigo e também médico veterinário, Max Macedo. Ele é primeiro-tenente da reserva do Exército Brasileiro, atuou como médico veterinário lá e também como instrutor de cães, de detecção de drogas e explosivos. E hoje, com mais de 30 anos dedicados ao treinamento de cães de trabalho, ele compete em dezenas de campeonatos brasileiros, inclusive representando o Brasil em campeonatos mundiais. Ele atua na sua empresa Companhia de Cães, no treinamento de cães e também na área de ensino e pesquisa de comportamento e bem-estar canino. Então, seja bem-vindo, Max. Eu te convidei para a abertura desse programa porque somos da velha guarda aqui do treinamento dos cães. A gente já entendeu que temos que evoluir, para esse entendimento do comportamento canino, mas é óbvio, sem perder a essência, a raiz do treinamento canino, que é tratar os cães como cães. Primeira coisa, a gente trata muito nos cães aqui e os humanos que possuem esses cães em casa e fala muito de tutor. E existe uma guerra aí, uma briga, por causa dessas palavrinhas tutor e dono. Qual é a sua opinião? Bem, primeiro queria agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui com o Jean-Claude. Nós somos profissionais que já estamos aí na área há muitos anos, trabalhamos em áreas muito diferentes, mas sempre voltado para os cães e cães são cães. É muito importante que a gente tenha uma visão multidisciplinar de uma espécie que é tão complexa e que é tão importante, principalmente para a sociedade atual. Então nós vivemos uma época em que os cães têm um papel central na sociedade humana, sobretudo a sociedade humana mais urbanizada, porque a gente acaba que usando os cães como uma forma de completude na nossa ligação atávica com os nossos ancestrais no campo. E esse assunto específico sobre o termo tutor ou dono, ele tem que ser analisado sob duas vertentes básicas. Uma vertente legal, do direito, e a outra é a vertente filosófica. Hoje o que nós temos juridicamente é que o cão é um ser ciente. Então ele passa de objeto para um ser que ali sente dor, tem traumas e tal, e por isso o tutor. Mas é claro, a gente não está aqui antropomorfizando, humanizando o cão, dizendo que por ele ser tutelado ao humano, ele é igual a uma criança que está tutelada, É só que o humano tem aquela responsabilidade ali legal sobre ele. Então, tanto o tutor quanto o dono está valendo, Isso eu acho que, inclusive, que é um assunto para ser polemizado no bom sentido, ser discutido. Eu penso no perigo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente adota determinada nomenclatura, como você falou, não é necessariamente a nomenclatura que é o problema, mas o problema é que necessariamente essa nomenclatura acaba estando associada a um viés filosófico. E quando a gente embarca nesse viés específico, sob o meu ponto de vista, qual seria então a diferença filosófica dos cães para os outros animais? E ainda tem mais um problema, Inclusive quando esse projeto de lei foi ali elaborado e tal, tem essa questão também. Não passou-se de cara justamente por causa disso. Englobou-se todos os animais. E aí, pode ou não abater um ser ciente para consumo? E para você que está em casa assistindo, a ideia aqui é justamente essa. Não importa o termo que você vai acabar utilizando, o mais importante é se você, como tutor ou dono do seu cachorro, está dedicando a ele o que ele realmente precisa, que é treinamento, trabalho e manter o equilíbrio ali, visando o bem-estar desse indivíduo. E por falar em polêmica, um outro assunto importante é que alguns municípios, e até capitais, falam ali de coleira unificada, que demonizam como enforcador, outros acham que só peitoral. Qual é a sua ideia sobre?
Então isso aí é um outro assunto também que a gente vai entrar em pensamento filosófico, mas a grande questão é, uma guia unificada, que é o termo mais usado para esse equipamento, e faz mal? Uma coleira assim, um colar assado, será que isso faz mal? Ou será que o que faz mal é a pessoa que usa isso? Se a gente entrar em aspectos neurofisiológicos, a gente tem condição de a mesma guia que gera dor, dependendo de como ela for utilizada, ela gera prazer. E aí depende da gente realmente estar preocupado ou não com o bem-estar, ou estar preocupado com uma imagem ou impressão que ela é carregada do background cultural que o espectador e opinador daquele assunto tem consigo. E na maioria dos casos, esses espectadores e opinadores não são médicos e muito menos médicos ortopedistas para dizer se a guia unificada está ou não. Exatamente. Enfim, a gente sabe que uma guia no pescoço vai trazer algum controle que o peitoral talvez não traga. Até para quem não acompanha isso, né, didaticamente, e para explicar, a gente não divide peitoral e guia unificada como as pessoas querem fazer. Se for cachorro pequeno, peitoral. Se for cachorro grande, guia unificada. A gente não divide dessa maneira. A grande questão, e a verdadeira questão, é que peitoral é um instrumento de puxar. A gente gravou vários episódios que vocês vão ver, onde alguns cães utilizavam peitoral, alguns podem se sair muito bem utilizando peitoral, sem tracionar o tutor, e outros, em caso de agressividade, precisam de uma guia no pescoço para controlar um pouco melhor a boca do cachorro. No seu treinamento, por exemplo, tanto faz ou você tem uma especialidade? A gente tem um trabalho extremamente técnico, sempre visando a máxima performance, então eu tenho que ter disponibilidade de todas as ferramentas para, não só de acordo com o tipo de cão, mas de acordo com o que eu estou fazendo no treinamento de cada cão, eu poder optar ter a ferramenta mais adequada. E aí, de acordo com o que eu quero usar e de acordo com, principalmente, como eu ensino o cão a se relacionar com essa ferramenta, eu vou obter o efeito que eu quero. Infelizmente, o que nós temos hoje são pessoas que, do ponto de vista técnico, são muito leigas. E é claro, é mais bonitinho você colocar um peitoral do que um colar no pescoço do cachorro. É óbvio, é mais fácil, né, trabalhar ali com algum petisco do que colocar uma coleira eletrônica e vibrar no pescoço dele para ensinar ele a não atacar outro cão. Você colocar um colar eletrônico para que você vibrasse ali e essa vibração tornasse ali aquele momento negativo para o cão para que ele pudesse aprender algo, que é uma outra coisa que as pessoas também trabalham, né? E elas pensam assim, os cães não podem de maneira alguma sofrer estresse durante o treinamento, que é um grande engano, na verdade, né? Nós todos, como indivíduos, como espécies diferentes, passamos por estresse, né? Transporte, lidar com colegas de trabalho que às vezes você não quer estar. Tudo isso é estressante e faz parte do jogo. E as pessoas acreditam que tem que fazer tudo que o cão quer na hora que quer. E se for trabalhar com um cachorro agressivo, querendo te morder, como é que faz, né? A gente entra num assunto que é muito mal compreendido pela nossa sociedade, porque o estresse, ele não é problema. Exatamente. O estresse é uma resposta fisiológica, ou seja, é uma resposta do funcionamento natural, normal do nosso organismo. Nós precisamos do estresse. O grande problema do estresse não é o estresse, é a exposição continuada ao agente estressor. E, em segundo lugar, associado a isso, a incapacidade do indivíduo de se ver livre do estressor. E só para o pessoal em casa também compreender isso de uma maneira mais tranquila, passamos por isso constantemente, né? Inteira. Pois é, então o cara vai, por exemplo, daqui para a praia, ele pega um trânsito, alguma coisa que estressa, mas o agente estressor daqui a pouco passa, ele chega na praia e fica tudo bem, fica até melhor. Então o cachorro ele pode passar por isso sem danos momentâneos para que isso não transforme em trauma. Mas uma vez estressante... Pode. Nós precisamos do estresse. Uma vida só do lado positivo, ela faz mal. Ela é uma vida enfadonha, que leva à depressão. Uma vida só com estresse é uma vida que mata. Agora, uma vida com um adequado balanço entre o estresse e o lado positivo é o que ele chama de uma vida que vale a pena. É isso aí. E o que se persegue na ciência do bem-estar animal, atualmente a ciência de vanguarda é vida, não é vida que não tem estresse, é vida que vale a pena. Essa é a frase. Temos outro assunto que também pode ser estressante,
que é o parcão e as grandes praças. Nós fizemos um episódio só mostrando alguns lugares pet friendly e as regrinhas que temos que seguir para estar nesses lugares. Daí mostramos shoppings, mostramos algumas cafeterias e fomos também a algumas praças e vimos muita coisa. Qual é a sua opinião sobre praças para cães e sobre o aspecto comportamental? Levar cães para essas praças ajuda, prejudica? Quais seriam as regras mais claras e básicas que você aplicaria? Pode ajudar, pode prejudicar. Então a gente fala sobre a necessidade da socialização. Primeiro nós temos que entender que a socialização de fato ela ocorre dentro da janela social. Ela se fecha ali na maior parte dos indivíduos e raças entre os 80, 90 e 100 dias. Fez, não fez, o resto é remendo. E a outra questão é, para que a socialização seja bem feita, ou a manutenção dessa socialização seja bem feita, a gente precisa de experiências de qualidade. E não é só simplesmente apresentar um cachorro para o outro e deixar Deus dará. Porque se o indivíduo infanto-juvenil, durante a janela social e ali durante a fase juvenil, antes dos 6 meses de idade, ele tiver uma experiência negativa com o cão, a gente pode pôr toda a possibilidade de convívio social futuro dele a perder uma experiência inadequada. E é isso que a gente acaba observando. Nesses parcões que a gente visitou, algumas praças bem movimentadas da nossa cidade, a gente percebeu que muita gente faz o seguinte: pega o cachorro em casa, cheio de energia, não dá nem um treinamento, nem uma voltinha no quarteirão, põe no carro, chega nessas praças e soltam. E aí é uma aposta, né? Pode dar muito certo e via de regra vai dar muito errado, né? Eu não arrisco levar meus cães para uma oportunidade dessa não. Eu prefiro montar os meus sistemas de socialização, de exercício físico, etc. É claro que você que está em casa não vai ter um CT de treinamento tal qual o Max Macedo tem, você não tem um centro de psicologia canina como a da Cão Equilibrado, mas você pode inclusive combinar com a gente para fazer isso. E se não, se você estiver num ambiente muito fora de mão de nos encontrar, tente experimentar o seu cão sociável com outros cães que você tem um mínimo de conhecimento e controle de ambiente. É muito arriscado porque, via de regra, pode dar muito errado se a socialização não for bem feita, mas é necessária. É necessário. Então a gente fica aqui numa berlinda, né? Tipo assim, eu não levo para o parque, que é ruim, eu levo. Então, se levar, se cerca aí de possibilidades de segurança. Uma guia unificada, um peitoral, uma guia retrátil ou uma guia longa. Se possível, com cães que você conhece ou que o seu cachorro conhece e fazendo algumas trilhas e migrações em volta da sua casa e também em volta dessas praças. Isso tudo ajuda a desensibilizar e drenar um pouco mais a energia para quando esses cães se encontrarem, o nível rítmico lá de agressividade está bem diminuído. Então, você acabou tocando um assunto aí muito importante, que é a conscientização e o conhecimento dos proprietários, dos donos, ou como você chama, tutor. Não basta nós profissionais sabermos educar cães, treinar cães. Muito mais importante do que isso é sermos multiplicadores do conhecimento para que as pessoas possam educar os seus próprios cães e nesses momentos tão necessários elas possam saber como devem agir adequadamente. Tanto que a gente brinca muito, que o nosso trabalho é reabilitar, cães e tudo mais, mas o treinamento maior é para o humano que ali vive com os cães, são as pessoas. Porque a gente tem uma grande dificuldade, A maioria dos profissionais tem o paciente e o cliente numa única figura. Nós temos o paciente e o cliente em figuras distintas. E o nosso paciente só vai evoluir se o nosso cliente fizer por onde. Então, você que está em casa, que está nos assistindo e que tem essa consciência, seja aplicado e não deixe seu treinador de lado não. Cola nele, que é você que ele tem que treinar, não é tanto seu cão. Estamos apresentando Programa Cão Equilibrado. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta.